hoje, o texto que eu vou pregar, ele está de novo na carta de Paulo aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo de número 7. E por ter lido a carta de Paulo aos Coríntios, especificamente essa carta de Paulo, e eu li e reli bastante para falar sobre outros temas que eu tive a oportunidade de pregar aqui mesmo aos domingos, nas terças-feiras, você acaba tendo ela muito viva dentro de você e algumas lições que você acaba aproveitando, né, por conta do momento de devocional, por um momento da leitura bíblica que a gente acabou realizando e fazendo. E hoje eu quero ler o texto e quero pregar sobre Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 8 até o verso de número 10. E Paulo, ele vai falar a respeito de tristeza. E hoje eu queria falar sobre tristeza também. E só que a minha fala a respeito de tristeza é uma afirmação que eu encontrei aqui, que Paulo faz aqui aos Coríntios, nessa segunda epístola, que as tristezas que nós enfrentamos, muitas vezes elas são, na realidade, produções de Deus em nossas vidas. As tristezas que você passa, que você enfrenta, muitas delas, elas são coisas que Deus ele produz para você, momento que Deus ele prepara para você. E é isso que eu quero falar nesta manhã, na manhã de hoje. E o texto no verso 8, ele fala assim até o verso 10, de 2 Coríntios capítulo 7. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza que os levou ao arrependimento. Essa tristeza, por isso que Paulo se alegrava, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Vocês se entristeceram como Deus desejava. É isso que Paulo está dizendo. Agora, muitos de nós já enfrentamos na nossa vida momentos que nos levaram a se entristecer grandemente. Muitos de nós. Talvez você que está me vendo hoje aqui, me vendo não sei quando, nós estamos em 2020, nós estamos ainda na pandemia e nós não iniciamos aqui no Alves Dias os nossos cultos ainda. E talvez hoje, quando você estiver me assistindo, talvez tudo isso já passou. Mas quantos de nós já sofreram momentos assim, de tristezas? Momentos em que a nossa alma ela mergulhou mesmo num abismo de tristeza. Por diversas razões, situações que foram conflitosas em nossa vida, situações que você não soube como lidar com elas, são situações que te pegaram desprevenido mesmo, e quando você viu, você nunca se imaginou naquela situação, e aquela situação veio com uma carga muito pesada sobre você, e você só se viu mesmo chorando, choroso, por muitos dias, por muitos momentos. Isso acontece com muitas pessoas e com todas as pessoas. Eu costumo dizer que talvez alguém nunca enfrente algum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma situação que o faça chorar, porque de repente ele é recolhido antes de tudo, antes de algum sofrimento, antes da perda de alguém. Essas situações, elas são realidades assim, deste jeito. Pode ser que você tinha um sonho grande, você tinha uma meta grande, ou de repente não era tão grande para quem está do lado de fora, mas para você era uma meta que você sonhou como algo grande para a tua vida, e você conseguiu atingir esse objetivo. Por exemplo, uma empresa que você sonhou para trabalhar, algum lugar que você imaginou estar e você conseguiu realizar, só que de repente você perde isto. E aí você se vê realmente perdido, você perde e se vê perdido, e você se sente triste por isso, se sente triste, você passa por uma tristeza grande. Eu conheço gente que já se entristeceu muito e ficou com marcas profundas em sua vida, porque foi traído por alguém.
Uma esposa que devotou uma vida de amor ao seu marido por tanto tempo, desde quando ela o conheceu, quando namoraram, quando noivaram, e depois do casamento continuou essa mesma devoção de amor, de respeito, de fidelidade, e quando ela menos esperava, ela se viu envolvida por uma traição do seu marido, e isso causou um drama e causou uma ferida gigantesca dentro dessa pessoa, e essa pessoa só se via em choros, em prantos, porque ela se sentiu traída por aquela pessoa que ela jamais esperava que seria traída. Pode ser que você não viva isso no seu casamento, mas você já viveu a traição de um amigo, aquele que você jamais esperava que iria traí-lo. Lembra de Davi, quando Davi escreve Salmos, Davi ele se refere a isso, que se alguém que me ferisse fosse um inimigo, a minha dor não seria tão profunda, a minha tristeza não seria tão profunda, mas aquele que me traiu, aquele que me feriu, na verdade foi o amigo, foi um irmão, foi um próximo, e tudo isso contribui para que a gente fique com o nosso coração cheio de tristeza. Isso vai gerando dentro da gente uma coisa muito ruim de sentir, e nossa alma e o nosso espírito vai mergulhando em tristezas. A gente passa a viver aquilo que o salmista, que é Davi também, ele fala para nós aqui no Salmo de número 30, no verso de número 5. A gente passa então a vivenciar o ciclo da tristeza e o ciclo das lágrimas, é o vale da tristeza e o vale das lágrimas. Quando o salmista, no Salmo 30, Davi ele fala assim: pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura uma vida toda. E aí ele diz, o choro pode persistir uma noite. E é disso que eu estou falando. Então, de repente, é um momento que você passa de choro. Só que Davi ele fala assim, o choro pode durar uma noite toda. E uma noite toda sem dormir é uma noite que se torna muito longa, quando comparada com a noite que você dormiu. Você fica ali, aquela questão da noite, que o sono foge, a paz não parece existir, e a noite se torna longa. E ele diz, então os sofrimentos na vida, eles podem ser grandes, mas a certeza é que a alegria do sol virá pela manhã. Só que a grande verdade é que às vezes os sofrimentos que nos causam as tristezas são tão fortes e são tão grandes as demandas que a gente sente como se o sol nunca mais fosse alegrar a nossa alma e o nosso espírito, como se o sol nunca mais fosse surgir. É bem interessante essa questão da natureza, é muito interessante essa questão do sol. É lógico que você vai dizer para mim assim, pastor, a gente precisa da chuva. Lógico que precisa da chuva. Hoje no Brasil, muito mais ainda, com as matas que nós estamos vendo as queimadas que nós estamos vendo no Mato Grosso, e tanta coisa, a chuva seria uma dádiva, seria algo que iria auxiliar. É lógico que a gente gosta, tem gente que gosta do frio, no frio você pode fazer alguma coisa que não faria no calor, mas é interessante que a Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, diz assim que é agradável aos olhos é ver a luz do sol. E o sol, ele carrega, parece esse poder de nos fazer felizes. Quando a gente acorda de manhã, que tem uma chuva, o dia está cinzento, o nosso espírito parece que ele fica também para baixo, e diferente quando você acorda e vê o sol. E aqui o salmista fala assim, o choro dura uma noite toda, pode durar, mas a alegria do Senhor, ela irrompe pela manhã, a alegria do Senhor, ela virá pela manhã, e aí vai trazer para a gente, para a nossa alma, essa alegria. E talvez para alguns, essa tristeza seja sinal de fraqueza. Para alguns, essa tristeza seja sinal de falta de fortalecimento. Eu já vi gente que estava num velório onde tinha perdido alguém da família, e um familiar virar para ela, para a pessoa, e dizer assim, engole esse choro, você não pode chorar. Quantas histórias você ouve de cristãos que se postam dessa maneira? Não, você não pode chorar, você é cristão, não ficará bem você chorar. Imagina, nós somos humanos. Então para alguns esse sintoma de tristeza pode ser que alguns o considerem como fraqueza. Talvez para outros seja a ausência de Deus. Ah não, se você anda muito choroso é porque você está à ausência de Deus. Gente, de coração, com muita simplicidade,
Na minha vida, para mim, isso só significa uma coisa, isso só nos revela uma coisa, nos revela que eu e você somos gente, que eu e você somos humanos, que eu e você somos iguais a todo mundo, a mesma estrutura, nós enfrentamos as mesmas dificuldades, e muitas vezes nós nos sentimos assim tristes, e isso não pode nos diminuir, isso não pode nos fazer pequenos. Ninguém pode chegar para você e dizer porque você está chorando e vivenciando, por exemplo, um luto há muito tempo. Tem pessoas que o luto dura 5 anos, tem pessoas que o luto dura mais, tem pessoas que dura menos, mas você não tem o direito, ninguém tem o direito de chegar para alguém e colocar sobre essa pessoa um diagnóstico, um selo, uma marca e dizer para essa pessoa que ela é fraca ou que ela está ausente, alienada de Deus por causa da tristeza. Jesus foi o nosso exemplo maior, e quando eu olho para Jesus, em algumas passagens da vida de Jesus, eu encontro um Jesus triste, um Jesus que se entristeceu, um Jesus que chorou. E por exemplo, lá em Jerusalém, quando Jesus chega em Jerusalém, no capítulo 11 do evangelista Lucas, nos versos 41 até o 44, o texto sagrado nos revela que quando ele se aproxima e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou. Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. E aí Jesus chorou porque Jesus viu o sofrimento, Jesus sabia o que eles iriam enfrentar, porque Jesus, você sabe, Jesus era o Deus encarnado, e Jesus, ao mesmo tempo que ele vivenciou ali, e como diz Paulo aos Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, diferente de Adão e Eva, que desejaram ser igual a Deus, como quando a serpente abriu um diálogo com eles quiseram ser igual a Deus. Jesus não, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, ele tomou uma forma de servo, mas Jesus, ele era o Deus encarnado, e Jesus sabia o que iria acontecer com Jerusalém, e Jesus falou assim: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, e também lançarão por terra você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Outra oportunidade, Jesus, ele chorou quando ele estava em Betânia, quando ele ficou sabendo da morte do seu amigo Lázaro e foi até Betânia, e quando ele chega lá na cidade, Maria chora, e aqueles que estavam junto com Maria também choram, e Jesus agitou-se em seu espírito. É isso que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 33 ao 37, quando Jesus vê Maria chorando, e os judeus que a acompanhavam, Jesus já agitou-se no espírito e perturbou-se. E Jesus perguntou: onde colocaram? Perguntou ele, e aí eles disseram: vem e vê, Senhor. E responderam eles, vem e vê, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Ou seja, Jesus está vivendo uma cena onde alguns elogiam eles, e ele diz assim: olha como ele amava Lázaro, e outros estão, por conta de um sofrimento, o criticando. Ele poderia ter evitado isto, ele poderia ter deixado ele vivo, não deixado que ele morresse. Jesus chorou. E uma outra ocasião, falando de Jesus, a última ocasião que eu me lembro de Jesus, é quando ele sente tristeza no jardim do Getsêmani. Diz assim o texto de Mateus 26, 37 e 38, que levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se. Então, essa história de que nós não podemos ficar tristes, que isso denota e demonstra fraqueza ou afastamento de Deus, é uma mentira. É uma mentira, eu te falo em nome de Jesus, isso é uma mentira. Nós somos homens, nós somos humanos, nós sentimos tristezas, nós choramos sim, nós nos sentimos com medo sim, muitas vezes, nós nos sentimos pequenos muitas vezes, às vezes nós estamos bem, às vezes nós não estamos tão bem, porque nós somos humanos. Isso não nos diminuirá jamais, porque nós amamos Jesus, mas nós somos homens. Enquanto nós estivermos aqui, como foi cantado aqui pela turma do louvor, nós estamos aqui estrangeiros, estamos de passagem aqui, e este fato de sermos estrangeiros, tudo isto é um sinal de que nós somos estrangeiros mesmos, que nós sentimos tudo isso, nós não chegamos ainda a ser o que seremos. Quando chegar aquela hora, nós o veremos face a face. O apóstolo
João fala assim: amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando nós o enxergarmos, nós o veremos e nós seremos como Ele. Assim como Ele é, nós o seremos, mas não é o caso ainda. Hoje nós sofremos. E aí Jesus, ele leva então Pedro, ele leva Tiago e João no jardim do Getsêmani, e o texto fala que ele começou a ficar triste. Ele começou a sentir uma tristeza gigante dentro dele. Aquilo dominou a alma de Jesus e ele começou a se angustiar. E aí ele chega e diz o seguinte para eles: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus está sentindo isso. Jesus, o nosso modelo, o nosso protótipo de perfeição, Jesus, aquele a quem nós adoramos, aquele que revela quem é Deus. Deus só é revelado por meio de Jesus. Você só consegue compreender com a nossa mente limitada como Deus é em Jesus. Fora disso não tem como entendermos Deus, não existe como explicarmos Deus. E esse Deus encarnado, ele sente tristeza, e numa tristeza mortal, e ainda ele diz assim para os seus amigos: fiquem aqui e vigiem comigo, demonstrando essa necessidade de cuidado. Portanto, sentir tristezas, meus irmãos, faz parte da nossa essência humana. Eu digo assim, sentir tristeza é, na verdade, o sinal de que eu e você somos gente. Nós não somos robôs, nós não somos programados, nós temos, na verdade, um sentimento que, às vezes eu estou alegre, às vezes eu estou triste, às vezes uma coisa me abate, outra não. Agora, falando disso, eu quero falar agora da tristeza que Paulo está falando aqui no texto. Especificamente, Paulo está mostrando os benefícios que as tristezas do povo, ou a tristeza do povo de Coríntio, revelou a eles. Paulo está falando aqui dos benefícios que a tristeza desta igreja, que essa igreja sentiu, melhor dizendo, foi operado neles. Quais são os benefícios? E o primeiro benefício que Paulo vai dizer aqui, no texto que eu li no início, é que a tristeza levou esses caras a um profundo arrependimento. Esse é o primeiro benefício. Paulo vai dizer isso no verso de número 8. Então Paulo, ele vai dizer aqui, em primeiro lugar, então, que a tristeza deles, Paulo faz questão de deixar isso claro. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a tristeza que vocês estão sentindo, a tristeza que vocês estão sendo, a tristeza que está tomando a vida de vocês, não é por minha causa. Paulo está deixando isso claro: eu não estou alegre por causa dessa tristeza de vocês. Então Paulo diz assim: olha, a tristeza que vocês estão recebendo por conta de algo que eu escrevi para vocês, que vocês estão achando que foi eu que causei em vocês, não é verdade. E Paulo vai explicar por que isso não é verdade. Por isso que o título da mensagem é tristezas que são produções de Deus em nós. Então Paulo está dizendo o seguinte: a minha alegria aqui não é por causa da tristeza de vocês, porque a tristeza de vocês mexem com o meu espírito, mexem com a minha alma. Porque, gente, a pergunta que a gente precisaria responder aqui, e a resposta ela deve ser uma resposta única: quem em sã consciência, quem que carrega dentro dele o Espírito de Jesus Cristo, quem que é um cristão verdadeiro, quem que teve um encontro com a verdade, que vai se alegrar com a tristeza do seu irmão? Eu não consigo entender isto. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim na carta aos Romanos: se alegrem com quem se alegrem, chorem com quem choram. Nunca o contrário. Se alegre com a tristeza dos irmãos. Já vi gente dizer assim: não, eu vou fazer uma oração imprecatória para que Deus coloque as mãos lá sobre o cara lá e funile ele lá, fuzile ele. Não foi isso que Tiago e João fizeram, os filhos de Zebedeu? Quer que a gente ore e fogo dos céus desça sobre esses caras e os consuma? E aí Jesus falou: vocês não sabem que espírito são vocês. Então eu não consigo ver. E aí Paulo, aqui no verso 8, ele fala exatamente isso: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. E olha que interessante, Paulo ele diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. Porque Paulo, ele tem consciência, a última lição que eu vou falar no finalzinho, quem estava causando a tristeza em Coríntios? Não era ele. Era Deus, era a produção divina, era Deus que olhou e falou: eu preciso causar alguma coisa nesses caras, porque eu os amo. E Paulo, ele fala assim: eu não me arrependo. Mas o lado humano de Paulo, ao mesmo tempo, ele demonstra aqui uma dualidade, porque ele diz o seguinte: é verdade que a princípio eu me arrependi, porque percebi que a minha carta os entristeceu. Aí ele termina dizendo: ainda que por um pouco tempo,
Eu causei tristeza em vocês, Paulo está dizendo, mas a tristeza que eu causei em vocês é uma tristeza que não será duradoura, pelo contrário, essa tristeza, ela vai produzir um fruto bom em vocês. É como o escritor de Hebreus diz no capítulo 12, 11, toda correção ao presente não parece ser de gozo, parece ser de tristeza, mas depois essa repreensão, essa correção, ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. No versículo 4 desse mesmo livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, Paulo nos mostra que ele fora tocado em sua alma por ter que escrever uma carta de correção aos seus filhos na fé. E olha o que Paulo diz nesse texto de 2 Coríntios 2,4: pois eu lhe escrevi com grande aflição de angústia no coração, com muitas lágrimas. Os estudiosos dizem que era para existir uma terceira carta aos Coríntios, que essa segunda carta que Paulo faz referência, que foi uma carta dura, severa, ela se perdeu ao longo do tempo. Deus não deixou com que ela ficasse para o nosso conhecimento, para a nossa ciência. Mas Paulo fala assim: eu escrevi a vocês com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que vocês soubessem o quanto é profundo o meu amor por vocês. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: quem ama, também às vezes ele causa uma certa ferida, mas é uma ferida que tem cura, é uma ferida que vai ser algo que vai ser bom para a gente, benéfico. E aí Paulo está mostrando que existia na igreja de Coríntio, Paulo sabia que existiria um efeito positivo. Essa tristeza que for um instrumento de tristeza, aliás, que for um instrumento de separação, essa correção, melhor dizendo, que fora um instrumento de tristeza, seria um instrumento também, a tristeza de alegria para eles. Por isso que Paulo fala assim: eu não estou alegre, eu não me alegro por ter entristecido vocês, pelo contrário, eu me alegro porque eu sei que essa tristeza, ela é produção divina na vida de vocês e que fará de vocês gente melhores, pessoas melhores, gente melhor. É isso que Paulo está falando, e ele fala isso no verso 9: agora porém eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, não me alegro por isso, pelo contrário, mas porque a tristeza que vocês sentem levou vocês ao arrependimento. E aí você fica pensando comigo, o que mais que Deus deseja para a humanidade? Se Deus ele tivesse, e olha que eu vou falar uma heresia aqui, depois o pessoal vai dizer: pastor, está sendo herético. Quando eu digo se Deus tivesse o poder, ele tem todo o poder, mas Deus ele não é aquele que entra chutando a porta do coração de ninguém. Deus ele nos deu o livre-arbítrio, que é um negócio bem também discutível aí entre os estudiosos da Bíblia, que alguns acham que não é, mas Deus ele deixa você escolher. Agora, se Deus ele deseja algo para o ser humano, quando diz Paulo ao escrever Timóteo que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, se Deus ele deseja algo para todo ser humano, é que o homem se arrependa. Quando você vê o início do ministério de Jesus Cristo na terra, ele começa ratificando aquilo que João Batista, ele começou, o primo de Jesus iniciou, aquele que era como diz o profeta Isaías, o voz que clama no deserto. João, que veio e anunciou, melhor dizendo, uma palavra, ele anunciou, a pregação de João consistiu no seguinte: está chegando o reino de Deus e vocês devem se arrepender. Quando os fariseus, quando os religiosos iam até João, ele dizia assim: quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura? Vocês têm que produzir frutos de arrependimento. E João os chamava de raça de víboras. E quando Jesus começa então o ministério dele, isso em Mateus 4, do 12 ao 17, diz assim que quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele volta para Galiléia, ele sai de Nazaré e vai viver numa cidade de Cafarnaum, uma cidade litorânea, junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. E olha o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. E daí em diante, olha o que Jesus começou a dizer e pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Portanto, se Deus vai gerar tristeza em alguém, se Deus quer gerar tristeza em alguém, é para o arrependimento. E aí Paulo, ele carrega isso dentro do coração dele, e ele se alegra muito com a igreja de Coríntios, porque Paulo, ele ficou muito apreensível. E para você ter uma ideia que Paulo, ele não ficou feliz quando ele
percebeu que aquilo que ele foi, de maneira dura, a carta que ele escreveu, corrigindo os irmãos de Coríntios, causou neles uma tristeza. Paulo ficou tão preocupado, que lá em 2 Coríntios, no capítulo também, acho verso 10, em torno disso, Paulo fala assim, que Deus abriu uma porta para ele pregar o evangelho na Macedônia, mas que ele não teve tranquilidade no espírito para pregar, porque Paulo não sabia, Paulo não tinha notícias de como a igreja de Corinto estava, por conta dessa carta tão dura, por essa correção tão pesada sobre eles. E aí Paulo falou assim, até que eu encontrei com Tito, e Tito trouxe boas notícias para Paulo, Tito trouxe notícias consoladoras para Paulo. Então Paulo, ele tem agora no coração uma alegria, ele tem no coração uma tranquilidade, e Paulo, ele segue aquilo que ele conheceu quando ele se converte a Jesus. Depois que Paulo ele encontrou com Jesus, ele ficou 3 anos aprendendo antes de começar a pregar, e Paulo ele aprendeu muito bem, e Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 5, e 18 em diante, no 17 é aquele que você cita, que assim que alguém está em Cristo é nova criatura, mas o 18 ele fala assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa alegria de Paulo. Paulo sabe então que Deus, ele deseja o arrependimento, Deus ele deseja a reconciliação. Uma outra coisa que Paulo diz aqui sobre essa tristeza da igreja, é que essa tristeza livrou essa turma, trouxe para eles livramento de morte. E lógico que Paulo não está falando da morte física, porque eles morreram um dia, como eu e você vamos morrer, mas Paulo está falando da morte eterna, que é a separação eterna de Deus, é a separação de Deus para sempre, é quando a pessoa não tem mais como optar, e se foi, já não tem mais jeito, como na parábola de Rico e Lázaro, que ele pede para o pai Abraão que mandasse Moisés, que mandasse um anjo para pregar, aliás, que mandasse alguém do reino dos mortos, né? Mande alguém daqui, dos mortos, aqui, manda lá para pregar o evangelho para os meus irmãos, porque aí se eles pregarem o evangelho, eles vão acreditar. E Jesus disse assim, não, né? O pai Abraão diz, não é verdade, porque existiu Moisés, Elias e tem lá os pregadores. Se eles não acreditam em quem está vivo, imaginem em quem morreu. Se Jesus ressuscitou dos mortos, até hoje tem gente que não acredita, imagina. Então, na verdade, eles foram livrados aqui desta morte, a morte eterna. E aí Paulo, quando ele escreve o versículo 10 desse capítulo 2, aliás, capítulo 7, Paulo fala assim, a tristeza segundo Deus não produz remorso. Na tradução que você está, provavelmente diz não produz pesar, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo, ela produz morte. A tristeza deles, que serviu para alegrar a Paulo, foi também para eles tristeza que foi transformada em alegria. É curioso, né? Porque você se entristece, você sofre, você passa uma dificuldade, você é corrigido, e você fala, pô, por que esse cara está me corrigindo? Por que Deus me corrige assim? Por que isso aconteceu na minha vida? E você entra num momento onde, como eu disse, é o ciclo das lágrimas, o ciclo dos sofrimentos. Só que depois, lá na frente, você fala, agora eu entendi por que isso está acontecendo. Aquele processo de Paulo, gente, de aplicar sobre essa igreja de Corinto essa correção, ela teve inicialmente esse processo, esse sentimento, vamos dizer assim. Ela passou para eles um olhar de tristeza, mas isso também doeu em Paulo. Paulo disse isso aqui, ele sentiu essa tristeza, mas ele sabia que os irmãos, eles sofreriam por pouco tempo. É como ele diz lá no texto que eu li, a minha tristeza, eu não ia me arrepender, mas eu me arrependi, eu não ia me arrepender, mas eu me arrependi, porque eu vi vocês tristes, mas essa tristeza não é por muito tempo, ela vai ser algo diferente. É o que ele fala aqui, ó, eu escrevi com grande aflição e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para deixar vocês tristes, mas para que vocês soubessem como eu amo vocês, como meu amor é profundo por vocês. Mas a razão, então, era esta. Por que eu corrijo? Você que é pai, você que é mãe, quantas vezes você corrigiu o teu filho? Quantas vezes a correção que você deu para o teu filho era uma correção certa? Você precisava corrigi-lo.
Porque quem não tem correção, como a Bíblia diz, é bastardo, mas o filho tem correção. Aí você corrigiu o teu filho, mas no fundo, você olhando lá aquele rostinho, com uma profunda tristeza, a vontade e o desejo que você tinha era de reverter aquilo. Era isso que Paulo ele sentiu, ele falou, eu não me arrependo, mas já me arrependi. Existe um contraditório diante de Paulo, porque Paulo, na verdade, ele não queria causar tristeza neles. Paulo pretendia causar o amor, e Paulo ele se alegrou. Paulo ficou feliz em seu espírito a saber que a alegria deles tinha sido transformada em algo bom. E é interessante aqui nesse verso, a tradução que eu estou hoje, a tradução da Nova Versão Internacional, fala que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso. E aí a gente fica falando, né, o que é remorso? Remorso, gente, é tristeza para a morte. Remorso, na verdade, como diz Paulo aqui no texto, é a tristeza segundo o mundo. Remorso, na verdade, é a dor que a gente tem na nossa mente, é a dor psicológica de que quando nós descobrimos por nós mesmos, nós não conseguimos nada, nossa justiça própria. Remorso é justiça própria falida. Remorso é aquilo que você sente que não produz nada de bom em você, só produz em você, só demonstra que você é um cara que tem um ego acima de tudo, é um ego que você acha que você que tinha que fazer justiça, você se esquece disso. Remorso ele não liberta ninguém de nada. Remorso, na verdade, ele é um aprisionamento. Remorso é isso que Paulo está dizendo aqui. A tristeza de Deus, ela não produz remorso, ela não produz aprisionamento da vida. A tristeza de Deus, ela liberta, não é como o remorso que prende a pessoa. Agora, o arrependimento não. O arrependimento é diferente, por isso que ele está dizendo que essa tristeza foi uma produção de arrependimento. O arrependimento é metanoia. E metanoia na palavra significa mudança de comportamento, metanoia significa mudança de atitude, metanoia significa mudança de mente, metanoia significa mudar, metanoia significa assim, eu fiz isso, mas não vou fazer mais. Mas eu não vou fazer por quê? Porque na verdade existe o arrependimento, mas é de Deus. O arrependimento, quando existe, ele já vem com um pacote. Ele vem com um pacote pronto, ele vem com a consolação, ele vem com o perdão. No arrependimento, que é uma produção da tristeza de Deus, já traz junto, embutido, o perdão, o consolo, a graça, a oportunidade, a misericórdia, porque vem de Deus. E quando você tem remorso, não, o remorso é produção de justiça própria, remorso é aquilo que você se frustra de saber que você não consegue. Agora o arrependimento, você sabe que é uma operação da graça do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Por isso que Paulo diz exatamente isso. A dor da metanoia, a tristeza da metanoia, ela vem carregada de perdão e de paz, pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E Paulo também diz aqui que a tristeza que teve ação na vida deles, foi uma tristeza, eu já falei um pouquinho, operada pelo desejo de Deus. A tristeza que esses irmãos sentiram não foi uma tristeza que Paulo causou, muito embora a aparência era esta, muito embora o contexto era este, porque foi alguém que chamou a atenção de você, foi alguém que foi duro com você, foi alguém que veio e falou com você de uma maneira que você precisava ouvir. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que ouvir o que nós precisamos, não o que nós queremos. Ouvir só o que nós queremos não nos faz bem, muitas vezes. Aliás, na maioria das vezes. Agora, Paulo, ele fala assim no verso 9, eu já li ele, numa parte dele, li no início, logicamente, todo o texto de 8 a 10, mas eu leio de novo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, verso 9, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. E aqui que eu acho lindo, vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Não, esse operar de tristeza, esse caminho do vale da angústia, esse caminho do vale das lágrimas, teve um direcionamento divino, era Deus que estava desejando. Aqui está a justificativa. Paulo está escrevendo a uma igreja com uma convicção enorme, com uma certeza no seu coração, de que a tristeza operada neles é uma tristeza libertadora, é uma tristeza que traz arrependimento, é uma tristeza que traz transformação, e só traz arrependimento, só traz transformação, porque ela é uma tristeza que é gerada por Deus, é desejo de Deus. A princípio você pode dizer assim, pastor, mas que estranho. É estranho mesmo, eu concordo com você que é estranho. A gente olhar para Deus como um Deus que provoca tristeza em seus filhos.
Eu estou estudando para pregar na terça-feira aqui sobre demora de Deus. Terça-feira eu quero falar sobre como reagir com a demora de Deus. E vendo alguma coisa, eu descobri uma pessoa que dizia o seguinte, que a demora de Deus às vezes é para nos mostrar que Ele é livre, que Ele tem liberdade para agir. A demora de Deus, então, e abrindo um parênteses aqui, fazendo uma propaganda de terça-feira, é quando Deus mostra para você e para mim que Ele é livre para agir, Ele não é condicionado, Ele não está preso numa caixinha, Ele não está preso na oração que eu faço, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero uma casa, mas a casa tem que ser assim, assado. Pode acontecer? Pode, mas não é sempre que vai acontecer. Deus tem liberdade para fazer o que Ele quer, então a demora de Deus é assim. E aí voltando para cá, talvez você pense, poxa, pensar num Deus que causa tristeza no coração de alguém, mas se Deus Ele vai causar a tristeza no teu coração para te tornar melhor, para te fazer mais forte, para te fazer olhar a vida com outra perspectiva, e uma perspectiva de um homem, de uma mulher de Deus, Ele o fará. Sabe por que Ele o fará? Porque Paulo, que é um homem que é falho como eu e você, diz que a carta que ele escreveu, ele só escreveu não porque ele queria prejudicar a igreja, causar tristeza na igreja, não. Ele só a escreveu porque ele os amava. E se Paulo amava a igreja de Corinto, quanto mais Deus. Se Paulo amava a igreja que eram os filhos da fé de Paulo, quanto mais Deus. E aqui então, Paulo vai dizer que a tristeza era algo de Deus, por quê? Porque gerou arrependimento neles em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque não deixou aflorar na alma, no ser, dentro deles remorso, que remorso gera morte, remorso é tristeza do mundo, remorso não liberta, remorso aprisiona, remorso é o que você sente, a frustração que você tem pela justiça própria. Outra coisa, gerou vida neles, gerou arrependimento neles para salvação. Salvação do que, pastor? Da vida, salvação da compreensão de como é servir Deus de verdade. E não produziu essa tristeza que vai ser uma tristeza mundana, que só vai gerar morte. E eu concluo minha fala nesse dia, nessa manhã, dizendo assim que o que antecede o verdadeiro arrependimento sempre é a tristeza. Sempre é a tristeza, só que não é uma tristeza qualquer. O que gera o arrependimento, e que antecede, melhor dizendo, o arrependimento, é a tristeza gerada segundo a vontade de Deus. E muito embora ela não seja o arrependimento, mas ela é o que prepara, o que pavimenta as nossas vidas para o arrependimento. Nessa tristeza, neste momento aqui, quando Paulo fala a essa igreja, o que eu posso perceber é que existe graça. Na tristeza gerada por Deus existe misericórdia. Na tristeza gerada por Deus existe sempre a graça de Deus atuando. Na tristeza gerada por Deus existe de verdade um convite do vinde participar da vida. A tristeza gerada por Deus é um convite à vida e à salvação. É convite a andar em outro caminho. E a razão deste convite, a razão de tudo isto é uma única coisa. A razão de Deus provocar e a gente hoje encarar aqui juntos, entendermos que existe sim uma tristeza, ou tristezas, ou vales de lágrimas e de choros, que são produções divinas, só existe por uma razão, porque Deus, Ele nos ama, porque Deus ama a mim e Deus ama você. E que o Senhor Jesus, Ele te abençoe de verdade, que o Senhor Deus Ele derrame sobre você essa graça de compreender, que você não seja um crente, um cristão mimado, um cristão que só deseja de Deus aquilo que você acha que é bom, aquilo que você classifica como bom para você. Não, pelo contrário, que você se entregue a Deus, que você se submeta a Deus, que você perceba o que realmente é viver para Cristo, em nome do Senhor Jesus.